Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor esteja convosco. Hoje trouxe para vocês mais um vídeo contando uma experiência sobrenatural que eu tive com Deus há pouco tempo. Espero que vocês gostem. Comunhão com Deus é ter uma amizade sincera com Ele. Deus quer ter comunhão conosco. O pecado nos separa de Deus. Por isso, quem aceita Jesus como seu Salvador e se arrepende dos seus pecados, pode ter comunhão com Ele. Qualquer pessoa pode ter essa intimidade com Deus. É só você chegar mais Ele, você chegando como orando mais, jejuando e procurando seguir realmente os passos do Senhor Jesus Cristo. Se abstecer da carne, ou seja, dos desejos carnais. Quais são os desejos carnais? É os desejos do mundo. E procurar estar alinhado com Deus, procurando ter essa comunhão com Deus, procurando ter essa intimidade com Deus, porque só assim vocês vão ter experiências extraordinárias na vida de vocês. No anterior eu contei que tinha ouvido a voz de Deus audível pela primeira vez, e eu fiquei de gravar um outro vídeo para contar a minha segunda experiência, que aconteceu há pouco tempo. Então vamos lá. Foi assim, gente, como de costume, né? Sempre quando eu estou a dormir, quando eu acordo, quando estou prestes a dormir, adormecer. Foi quando estava prestes a adormecer, foi quando apareceu tipo uma luzinha assim, eu comecei a observar aquela luz, né, de olhos fechados, e aquela luz era assim distante, e eu observando, né, porque geralmente as visões acontecem assim, vem primeiro uma luz, aí depois vai se abrindo um campo, e Deus me revela alguma coisa. Eu estava acordada e eu fiquei olhando aquela luz, olhando, sabia que não ia ver nada, né? Porque não era de costume acontecer dessa forma. Então, gente, conforme eu estava olhando aquela luz, de repente veio como se fosse, como Deus estivesse me sugando, assim, me puxando, veio assim numa velocidade, e eu já estava por trás de umas muralhas. Que essa luz era como se fosse, havia umas muralhas escuras e a luz estava por trás das muralhas e eu já estava lá. Como eu fui para lá, não sei, Deus me levou até lá. E mesmo ele foi me levar mesmo, acho que foi em espírito, porque o corpo ficou e eu fui em espírito e eu senti perfeitamente que eu estava lá. E ele me colocou diante de uma cena que foi muito chocante para mim, acho que para qualquer pessoa. Tinha um homem caído no chão, estava cercado por dois soldados da época. Um que estava com uma lança, eu estava com uma espada, como se diz, estava querendo que ele negasse Jesus, e ele no chão, se rastejando no chão e dizendo Jesus, 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 e os soldados tentando fazer com que ele negasse Jesus a todo custo, e ele chorando e clamando e dizendo Jesus, só Jesus, Jesus. Aí depois quando eu me virei, Deus já estava me mostrando ele sendo morto. Claro que Deus não me mostrava bem nítido para nos chocar, mas eu via ele sendo morto, e quando eu olhava para trás já via a cabeça dele rolando. Fiquei assustada, mas também fiquei muito admirada pela coragem dele. Se estivesse numa situação dessas, com uma espada no pescoço, e lhe perguntando, dá a vida por Jesus Cristo, dá a vida por esse evangelho, e você fica pensando, e eu te pergunto, você teria essa coragem que esse homem teve, ou que muitos tiveram? É difícil, gente, é muito difícil. Fiquei muito triste, porque eu não teria. Eu confesso que eu não teria coragem, porque comecei a pensar nos filhos. Tenho um filho pequeno, posso morrer agora, isso e aquilo. A gente tem medo de morrer. A gente procura N motivos. E eu fiquei muito envergonhada. E Deus ficava falando comigo, Ele falava muita coisa. Durante aquele momento que eu estava ali vendo aquela cena, Ele ficava me falando coisas, só que eu estava com tanto medo, como se eu tivesse morrido, e meu espírito estava ali, e eu estava com medo de não voltar. A gente, era um medo, porque no primeiro vídeo, eu tinha aquele livre-arbítrio, né, de ligar a luz e pronto, e acabava ali aquele momento. E ali não, ali Deus me levou para me mostrar que não é simples, que não é fácil, aliás, não é fácil seguir Jesus Cristo, não é fácil. Você tem que negar a si mesmo, e você vai ser perseguida, mas você tem que persistir, porque só assim nós vamos ver a glória de Deus.
E muitos de vocês também podem pensar assim, que também não teria essa coragem, né? Mas eu quero dizer para vocês, não fiquem tristes, porque é normal, mas não quer dizer que você não ama Jesus Cristo, você ama. O problema é que a gente ainda tá, como se diz, ainda tá caminhando na fé, ainda está muito fraca. Precisamos fortalecer mais, deixar os problemas que Deus resolva. Entrega para Deus e pronto, e Deus sabe o que faz. E eu fiquei triste, né, com essa cena, e Deus pegou e me colocou já numa outra cena. Eu já estava caída numa areia da praia, deitada assim numa areia. Aí ali eu comecei a chorar e a pensar nesse homem, nessa situação. Fiquei triste porque eu não teria essa coragem, eu confesso. E eu comecei a clamar, né, a dizer que Jesus Cristo era meu único e suficiente Salvador, que Ele era o único digno de louvor e adoração. E um dia minha família teria louvar ao Senhor. E eu gritava, clamando, falando essas palavras, que só o Senhor é digno de louvor e adoração. Aí foi na hora que Deus como se fosse me puxando, para eu voltando, e comecei e vi a cruz, vi uma cruz bem distante, e voltando, como se voltando para o meu quarto. E foi isso, gente, essa experiência foi muito chocante para mim. E realmente eu fiquei com muito medo, porque ali eu estava numa situação que eu estava ali, o meu corpo não estava ali, mas eu estava ali. E eu não esqueci, para vocês me perguntar o que Deus estava falando para mim, como da primeira vez, eu não lembro de nada. E eu falava até para Deus ali no momento: Deus, eu estou com tanto medo que eu não consigo prestar atenção no que o Senhor está a falar. A única palavra que eu lembro, ao contrário do outro vídeo, que eu não lembrava de nada, eu lembrava que ele falou noivo. Noivo. A única palavra que eu lembro. E eu fui procurar na Bíblia, noivo, ele fala que noivo é o Jesus Cristo. Jesus Cristo é o noivo. E nós estamos à espera do noivo. E é isso, gente. Eu espero que vocês reflitam sobre essa mensagem, sobre esse vídeo, sobre essa mensagem que Deus quis passar para mim. Que vocês reflitam se realmente vocês querem se doar mesmo totalmente ao Senhor Jesus Cristo, que não tenham medo, gente, não tenham medo. Ponha todo o seu medo nos pés de Jesus Cristo, que ele vai te conduzir, conduzir a tua vida. Não tenha medo, seja forte e corajosa, assim como Josué foi. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi muito difícil eu gravar esse vídeo, foi porque eu me emocionei. Fiquei muito envergonhada diante daquela situação. Fiquei envergonhada, assim. Mas depois eu pensei, eu amo o Senhor Jesus Cristo, eu estou seguindo Ele. Eu estou me doando o máximo que eu posso. O que eu puder fazer, eu estou fazendo por Ele, negando a carne, obedecendo ao Senhor Jesus Cristo. A gente fica se perguntando, será que estou fazendo um pouco? Não fique se cobrando tanto, não se cobre tanto. Peça ao Espírito Santo para te guiar. E ele vai te guiar. Mas você tem que se policiar, ficar se policiando, não dar brecha para o diabo, não dar brecha para o inimigo, fechar as portas. O que é fechar as portas? É não deixar os desejos carnais, os desejos mundanos desse mundo que são muito bons, são. Não corromper você. Ore bastante, jejum. O que Deus me disse uma vez, que era para eu guardar o sábado com oração e jejum. Então, gente, o sábado dedique ao Senhor Jesus Cristo com oração e jejum. Foi o que Ele pediu para mim, oração e jejum. Ele pediu para eu jejuar 3 vezes na semana. Mas o sábado foi que ele disse que queria o sábado. Os outros 2 dias eu escolheria qualquer dia. Mas o sábado, sim, era de jejum e oração. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Compartilhe e pense se você teria a coragem que aquele homem teve, mas também não se culpe. Se você não tem essa coragem, não se culpe. Assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, ele chorou muito, se arrependeu, ficou triste, porque ele também ficou com medo. Mas Jesus perdoou, porque sabia que no coração dele, ele amava Jesus Cristo.
mas o medo dele foi maior. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.